Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Bora para a palavra? Meu irmão, sempre palavra na nossa vida, por quê? Porque a palavra é a voz de Deus falando conosco. Quanto mais eu e você meditamos e lemos a palavra, meu irmão, que coisa tremenda. Olha só, eu vou dividir com vocês agora a palavra, a revelação que Deus me deu sobre a palavra de hoje. Mas toda vez que você pegar e você aí na sua casa abrir a sua Bíblia, ou a Bíblia física, ou no aplicativo aí no celular, enfim, que você meditar, pode ter a plena certeza, Deus vai falar com você e você vai ouvir coisa tremenda. Começa hoje, começa agora a você fazer isso, você vai ver que coisa tremenda que é. Irmãos, vamos ler hoje aqui em Romanos 8:28, Romanos 8:28, 12:2 e Daniel 2:20, tá bom? 20, 21 e 22. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentai qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em treva, e com ele mora a luz. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. O que nós precisamos entender aqui dessa palavra de hoje? O que Deus tem para a nossa vida? Olha só, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, daqueles que são chamados por seu decreto. E a palavra de Deus fala assim, que Jesus falando, lá em João 14, né? Tá lá no 14, no 23. Aquele que me ama, guarda minhas palavras. Então, se eu amo, eu guardo as palavras de Jesus. Vamos acompanhar? Aquele que me... Tá no 23, tá? João 14, 23. Se você quiser procurar aí. Aí ele fala assim, aquele que me ama, guarda a minha palavra. Eu, o, e o Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Meu irmão, minha irmã, Deus quer fazer morada na minha e na sua vida, certo? Aí eu tô lendo aqui hoje que aquele que ele, Jesus, falou, que aquele que me ama guarda a minha palavra. Aí Deus está falando aqui, ó. Se eu amo a Deus, o que eu vou fazer? Eu vou guardar a palavra. E se eu vou guardar a palavra, tudo vai cooperar para o meu bem. Por quê? Porque se eu guardo a palavra, eu vou procurar fazer conforme a palavra nos dá a direção. Meu irmão, preste bem atenção. Nós precisamos a todo momento lutar para fazer conforme está na palavra de Deus. Se você vai conseguir, se eu vou conseguir, nós precisamos lutar para que isso aconteça em todo momento. Por que ele falou o que para Josué? Ó, Josué, esforça, tem de bom ânimo de fazer conforme tudo que está no livro desta lei, para que prospere o teu caminho, porque ela fará prosperar o teu caminho. Está lá em Josué 1, versículo 8. Meu irmão, presta atenção o que Deus tem para mim e para você. Ele está falando, e sabemos que todas as coisas, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus. E tudo vai cooperar para o meu bem em nome de Jesus. Ah, eu não conhecia que tinha que fazer isso. Agora conhece?
Então guarda a palavra. Se ele está falando que tudo vai cooperar para o meu bem, então eu tomo posse. Ah, mas aconteceu uma coisa lá do outro lado do mundo, aconteceu não sei o que. Vai cooperar para o nosso bem. Deus está tomando conta da nossa vida. As coisas estão acontecendo de maneira que na nossa vida Deus vai fazer a diferença. Deus vai abençoar em nome de Jesus. Ele continua: e não vos conformei. Vai cooperar, tudo vai cooperar para o meu bem, não vai? Mas o que ele está falando aqui no capítulo 12? Ó, não se conforma. Não se conforma com esse mundo. Por quê? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita. Perfeito o quê? Vontade de Deus. Meu irmão, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Presta atenção, a vontade de Deus não é a minha vontade, não é a sua vontade. Eu não estou entendendo, mas Ele está entendendo. Está acontecendo coisa na minha vida, está acontecendo coisa na sua vida. O que está isso? O que está acontecendo? O que está formando na minha vida? Um peso eterno de glória, em nome de Jesus. Ah, mas essa leve e momentânea tribulação produz meu irmão, vai produzir peso de glória na minha e na sua vida. Por isso que ele está falando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas eu preciso fazer o quê? Não me conformar com este mundo. Porque se eu me conformar, se eu aceitar as coisas desse mundo, eu não posso viver as coisas que Deus tem para minha vida. O que ele está falando para mim e para você? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então eu vou me transformar pela renovação do meu entendimento, da minha mente, para experimentar qual seja a boa, agradável, qual seja a boa, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, a vontade de Deus para mim e para a sua vida é boa, agradável e perfeita. Então toma posse do que ele tem, toma posse da promessa de Deus. Por quê? Porque a vontade dele é boa, meu irmão. A vontade dele é boa para mim e para você, minha irmã. Toma posse do que ele tem. Muitas vezes nós, mas ele está falando o quê? Que eu não posso me conformar com esse mundo. E quando a gente fala no conformar, não é só no sentido de que, nós vamos mudar o mundo, nós vamos transformar o mundo, não podemos nos conformar com esse mundo, com isso que está acontecendo. Não, se conforma quando o mundo fala que isso é assim mesmo. Não, Deus tem o melhor. Isso é assim mesmo, aconteceu. Não, Deus tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável, mas eu não posso me conformar. Eu tenho que buscar a vontade de Deus, aquilo que ele tem, a vontade de Deus. Aí continua aqui no Daniel, ele fala assim, falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. A sabedoria e a força tá com quem? Tá com Deus. Aí ele fala assim, ele muda os tempos e as horas. Meu irmão, tudo vai cooperar para o nosso bem. E ele vai mudar os tempos e as horas. Mas eu preciso buscar a presença de Deus. Eu não posso me conformar com esse mundo, com as coisas que mas aconteceu ali na esquina, aconteceu na família ali do lado. Não, meu irmão, não aceite. Deus é fiel. E ele está falando o que para mim e para você? Que ele muda os tempos e as horas. Por que ele está dizendo dessa maneira? Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Meu irmão, presta atenção. Sabe por que ele muda os tempos e as horas? O que Daniel estava vivendo na vida dele nesta ocasião? O tempo que ele estava vivendo. Ele estava vivendo um tempo de decisão, que ele poderia morrer. Ele e os outros sábios da época, eles usam termos magos, né? Mas se refere aos inteligentes da época,
né, que buscava lá Deus, tinha outros que buscavam em outras religiões, em outros caminhos. Meu irmão, ele está falando, por que ele está falando que Deus muda os tempos e as horas? Porque ele foi buscar a Deus. Ele não se conformou com aquilo que estava acontecendo. Naquela época, o rei desta época, ele teve um sonho e ele não sabia o que era aquele sonho, ele nem lembrava do sonho. E os profetas, os magos da época, tinham que descobrir o sonho e revelar o que era o sonho. E aí eles iam matar todo mundo. Falou, não, vamos matar todo mundo. Aí ele não se conformou com aquilo. A última palavra quem dá na sua vida é Deus, meu irmão. Minha irmã, a última palavra quem dá na sua vida é Deus. Essa história você não pode se conformar com ela. Olha só, preste bem atenção. Nós vamos colocar na presença de Deus e vai prevalecer a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. O que ele foi fazer? Ele foi buscar a Deus. Quando ele vai buscar a Deus, Deus muda os tempos e as horas na vida dele. E por isso que ele fala assim, ó, ele fala, ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, situações de autoridade, situações de domínio sobre a nossa vida. O que é uma situação de autoridade? Seu patrão. Seu patrão é uma situação, é uma condição de autoridade na sua vida, não é verdade? Ele tem a condição de autoridade do seu patrão, um cliente, ele remove, ele estabelece, ele fala assim, ó, ele remove os reis e estabelece os reis. É Deus que estabelece as coisas na nossa vida. Então, vamos ter sabedoria e buscar. Aí ele fala assim, ó, ele dá sabedoria aos sábios. Por que ele não dá sabedorias aos insensatos? Porque eu preciso buscar e quando eu busco eu me torno sábio, porque eu estou reconhecendo que a minha sabedoria é limitada. Eu preciso, dependo da sabedoria de Deus. Aí ele vai lá e fala para mim e para você: ele revela o profundo e escondido e conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Ele revela o profundo e o escondido. Meu irmão, você vai conversar com alguém. E aí você está fazendo um negócio, alguma coisa. Aí a pessoa te revela alguma coisa. Você vai ser o quê? Você pode ser privilegiado, você pode chegar com conhecimento a mais diante lá do negócio, alguma coisa do tipo. Meu irmão, Deus revela o profundo e o escondido e conhece o que está em treva, conhece a situação que está escuro, que você não está enxergando. Com ele mora a luz, mas o que eu preciso fazer? Eu quero que ele mude os tempos e as horas na minha vida, eu vou buscar, você vai buscar, todas as coisas cooperam para o nosso bem, por quê? Porque eu amo a Deus, e se eu amo a Deus, eu não me conformo com esse mundo, mas me transformo pela renovação do entendimento e aproveito a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus santo, Deus querido, eu tomo posse dessa palavra, tomo posse daquilo que o Senhor tem para minha vida agora, em nome de Jesus. Senhor, abre a minha mente, Pai, porque o Senhor falou que todas as coisas cooperam para o meu bem, mas o Senhor falou para mim não se conformar, Pai, mas a cada dia renovar o meu entendimento, Pai, e o meu entendimento é renovado pela Tua palavra. Me dá graça, Pai, dá graça para cada um que está comigo, Pai, guardar a Tua palavra, nos dá graça para lembrar da Tua palavra, para colocar em prática, para obedecer, em nome de Jesus, porque assim, papai, nós vamos aproveitar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, nós sabemos, Pai, que o salmista disse, Pai, que o seu bem enriquece e não acrescenta dores. Senhor, nós tomamos posse daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nós buscamos na tua presença, Deus. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos, remove os reis e estabelece os reis também, meu Deus. Há situações de autoridade sobre a nossa vida, Pai. Condições, negócios, situações, quebra e coloca situações novas segundo a tua direção, segundo o teu querer e a tua graça no nome de Jesus. Deus santo, Deus querido, vem com a tua unção e o teu poder. Vem com a tua graça e com a tua misericórdia, em nome de Jesus. Deus santo, Deus querido, Deus todo-poderoso, eu clamo a ti do teu poder, clamo a ti da tua graça e da tua misericórdia, em nome de Jesus. Vem ungindo com o teu poder
e a tua graça. Vem ungindo com a tua unção e a tua misericórdia, meu irmão. Minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.